Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre algumas redações que tiveram nota 1000 no Enem. Se você tem interesse sobre esse assunto e tudo que envolva a prova de redação do exame, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e conseguir acompanhar o conteúdo aqui. Além disso, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like aqui no final. Bom, por que eu escolhi falar sobre redações nota 1000? Além de ser um assunto que vocês pediram muito, né? Sempre tem alguém me pedindo nas lives ou lá no Instagram. Inclusive, me sigam no Instagram, @julianamoreira2020. Então, além de ser um assunto que interessa a vocês, é algo que, de fato, traz muitos benefícios para a gente conversar. Bom, primeiro, eu quero deixar muito claro aqui que eu não vou fazer a análise dessas redações buscando um certo padrão ou buscando frases que possam servir para qualquer tema e que vocês vão escrever e decorar e usar na hora da prova. Essa não é a intenção. Eu sou 100% contra frases prontas para o Enem. O objetivo do exame não é esse e eu acho que a gente tem que entender qual é o objetivo e quanto mais a gente compreender, melhor a gente vai se sair nessa prova. Então percebam uma coisa, o objetivo do exame é que você consiga apresentar a sua opinião sobre um ponto de vista e argumentar a respeito da sua opinião. Ou seja, além de apresentar a sua opinião, você vai defendê-la a partir de argumentos, certo? Todo mundo consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente faz isso o tempo todo. Nem que seja em situações muito banais e que você não percebe que você está usando seu discurso argumentativo. Por exemplo, quando você quer sair, sua mãe não quer deixar. Aí você coloca a sua posição para sua mãe sobre a necessidade daquela saída, por que aquilo é tão importante para você. E, além disso, você argumenta a respeito dessa posição. Então, mãe, é muito importante para mim ir para essa festa com os meus amigos e isso me faria muito bem. Então, beleza, essa é a sua posição. Aí você começa a argumentar. Mãe, você deveria me deixar ir para essa festa porque as pessoas que conseguem se distrair, elas têm mais boas notas na escola e eu tô me dedicando. E aí você começa a tentar convencer sua mãe. Esse processo de tentar convencer é o momento em que você está usando sua estratégia argumentativa. Então, é exatamente isso que você tem que fazer no Enem. Você não decora uma frase e fala, mãe, eu tenho que sair por isso. Não existe isso. Então, você consegue argumentar, você tem capacidade para isso. Não precisa decorar a frase e sair por aí escrevendo na redação. Então, bom, primeiro, porque esse não é o objetivo do exame. Segundo, porque pode dar muito errado. Você pode se esquecer da frase, você pode ser surpreendido por um tema em que a sua frase não encaixa e você nem perceba, porque você está tão acostumado a tratar aquilo de uma forma exata, estatística, que você não consegue balizar todo aquele conhecimento que você tem para discutir sobre um assunto que é muito mais fácil do que sentar e decorar algumas frases e depois passar um maior sufoco fazendo com que elas se encaixem na redação. Então, bem, vocês nunca vão me ver aqui no canal dizendo sobre frases prontas ou dá para começar, essa introdução serve para qualquer tema da redação. Eu acho isso bem complicado, não sou adepta desse tipo de didática e sugiro que vocês não tentem esse caminho. Porque apesar de ser um caminho que parece fácil e, portanto, é tentador, né? A gente tende mesmo a querer as coisas de uma forma mais simples. E isso não é de tudo errado, assim. Às vezes o caminho mais fácil funciona, mas nesse caso eu tô aqui te dizendo que tende a não funcionar, tende a dar muito errado. Ah, mas funcionou pro meu amigo. Tudo bem, só que o Enem não é uma roleta russa, sabe? Ele é uma prova que vai exigir de você que você coloque ali os seus conhecimentos. Se você quer brincar de jogo de sorte, beleza, pode até passar de vídeo, vai fazer outra coisa. Agora, se você quer se dedicar, entender como é que faz o texto, melhorar a sua capacidade argumentativa, que não vai servir só para a prova, vai servir para a sua vida. O tempo todo a gente tem que estar colocando a opinião da gente e argumentando sobre ela. Essencialmente, nos tempos em que a gente vive, em que toda opinião baseada no senso comum ela é muito trabalhosa de ser convencida por outra opinião. Então, quanto mais a gente tiver essa habilidade discursiva, em maior vantagem a gente tá. Então, pensem com carinho que não é esse jeito decorado que vai fazer com que vocês cheguem a uma redação de excelência,
Porque ela vai exigir o domínio do discurso. E quem decora não tem domínio do discurso. Então, confia em mim pra gente tentar entender. Por que eu tô falando tudo isso, né? Porque eu não quero que vocês olhem para essas redações que são nota 1000. E é importante, eu retirei essas redações todas do site do INEP. Então, foi o próprio INEP que disponibilizou como modelos mesmo de redações que alcançaram nota máxima. Mas eu não quero que a gente olhe para elas procurando padrões. Eu quero que a gente olhe entendendo quais características essenciais todas elas têm em comum. Por quê? Dessa forma a gente vai saber que o nosso texto também precisa ter essas características para funcionar de uma forma bacana. Então a gente vai tirar para a gente o que tem de eficiente nesses textos, sem, no entanto, falar, nossa, essa frase eu conseguiria usar em qualquer lugar, porque isso não existe, não funciona, tá? Então, vou começar aqui com vocês. Depois, na descrição do vídeo, vai ter o site do INEP direitinho com o link que eu peguei essas redações, se vocês quiserem ir lá. Tem mais modelos, eu trouxe 3 para a nossa aula de hoje, mas vocês podem conferir outros lá. Importante dizer, essas são redações de 2018, então elas tratam da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Eu não peguei a de 2019 porque o INEP ainda não liberou, então as redações que a gente tem foram publicadas por outros veículos de comunicação e eu prefiro sempre esperar o INEP disponibilizar esse material. Então, por isso eu estou trazendo as redações de 2018, mas assim que a gente tiver a possibilidade de contato com esse material de 2019, eu faço outro vídeo para vocês com o tema do ano passado. Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui na tela para vocês. A primeira redação que a gente tem é a da Carolina Mendes Pereira. E eu vou ler parágrafo por parágrafo para que a gente possa entender o que tem em cada um deles que é essencial e precisa aparecer no nosso texto também, tá? Então, em sua canção Pela Internet, o cantor Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e informatividades dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento do usuário pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Bom, então aqui a gente tem um parágrafo super bacana, que não traz nenhum problema de competência 1, que é aquela que trata da sintaxe, dos erros, dos problemas gramaticais, então aqui ele não tem esse problema. Então a gente vai avaliar estruturalmente o que ele oferece pra gente. Antes disso, só um detalhe que eu me esqueci de falar antes, mas eu vou passar rapidinho aqui para vocês verem o início das 3 redações. Vocês vão perceber que nenhuma delas tem título. Então, título para o Enem não é obrigatório. E não sendo obrigatório, não é algo que pode agregar à sua nota. Portanto, eu sugiro que se você não quiser, né, não precisa perder tempo colocando título na sua redação e nem a linha, né? Você perde uma linha por colocar o título. Redação nota 1000 não depende de título, o título não ajuda na sua nota, ele é meramente opcional, se você quiser você põe, se você não quiser você põe, a redação pode ser 1000 com o título ou sem o título, ele não faz diferença na sua nota, por isso que a gente começou a ler aqui da introdução e não do título, tá? Bom, então o que a gente tem aqui como a primeira questão que precisa ser colocada de uma forma bem clara? A candidata, no caso, a Carolina, ela apresentou pra gente o tema logo na introdução. Então, aqui a gente tem algoritmo e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais. Bom, redes sociais localizando o tema no universo da internet. E o que vai acontecer aqui? Depois ela traz manipulação do comportamento dos usuários pela seleção prévia de dados. Então, a gente tem tanto o controle de dados no universo da internet, quanto a manipulação do comportamento do usuário. Então, veja que ela trabalha com os termos do tema. Ela escolhe colocar as palavras do tema na introdução. Isso é importante.
Não fiquem com medo de pegar essas palavras e colocar na sua introdução. Por quê? Muitas pessoas têm medo de que isso vai configurar plágio ou eu não posso fazer esse tipo de cópia. A única cópia que não tem problema nenhum você fazer na redação é a cópia do tema. E isso faz todo sentido. Veja, você precisa pressupor sempre um leitor que não conheça o tema sobre o qual você está escrevendo. Então você precisa pressupor alguém que está lendo o seu texto sem ler a proposta, aquela proposta que você leu e mandou você escrever sobre o tema X. O seu leitor não conhece essa proposta. Mesmo assim, ele precisa pegar o seu texto e conseguir ler sabendo que você escreveu sobre o tema X. Então, se ele não teve acesso à proposta, a única pessoa que pode oferecer para ele a possibilidade dele saber que você está escrevendo sobre aquele tema é você mesmo. E você só vai conseguir isso se você utilizar os termos do tema. Então, não fica com medo. É esperado que você coloque essas palavras. Bom, então, além dessa apresentação, a gente tem aqui também a tese. O que é a tese? Nada mais do que a opinião da Carolina, ou a sua opinião sobre o tema. Então aqui, vamos ver como é que ela se coloca em relação a essa manipulação. Ela vai dizer que existe uma abundância sendo restringida, né? E os produtos culturais são mais direcionados. Essa é a posição dela sobre a manipulação. Então ela concorda que existe essa manipulação. Isso aqui tá claro, já tá logo na introdução, a gente percebe que ela concorda. E como que a gente vai saber que ela concorda? Porque ela dá elementos que caminham no sentido de que a manipulação existe e que de alguma forma ela está prejudicando esse uso da rede. Então, como é que a gente encontra a posição da Carolina aqui de forma muito clara? Ela vai dizer que a manipulação é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Se é inconcebível e precisa ser enfrentado, é porque existe, e essa é a posição dela sobre o tema. Beleza, então a gente já tem, vou colocar aqui para vocês, duas questões que são bastante importantes, tema e tese. A Carolina trabalha com essas duas questões. Ela apresenta tema e ela apresenta a tese, que é a opinião dela sobre o tema. A outra questão que a gente precisa avaliar aqui dessa introdução é o que a gente chama de projeto de texto. Projeto de texto é uma antecipação da argumentação que vai ser desenvolvida. Nós precisamos pensar sempre o texto como uma unidade de sentido. O texto não é um monte de parágrafos soltos, ele é algo que precisa funcionar como unidade. Como que a gente faz isso acontecer? A introdução, ela precisa levar a argumentação, que precisa levar uma proposta de intervenção, que vai dialogar com a introdução. Então, não tem nenhuma parte solta no seu texto. A gente não consegue, por exemplo, e se eu trocar esses parágrafos de lugar, funciona? Se funciona é porque já tem problema no texto. Cada parágrafo ali ocupa uma função muito específica e que precisa ser respeitada. Então, aqui no projeto de texto, a gente vai ter a Carolina dizendo pra gente o que ela vai desenvolver na argumentação. Isso é importante para a gente mostrar para o nosso corretor e para o nosso leitor que a gente planejou o nosso texto. Ou seja, desde o início eu já sabia sobre e como eu ia argumentar. Então vamos ver o que a gente espera dela na argumentação a partir do que ela escreveu para nós na introdução. Ela vai dizer que a abundância vem sendo restringida. Então, existe uma abundância de dados, né? Existem muitos dados, mas essa abundância vem sendo restringida e produtos culturais são direcionados. Beleza, por que essa abundância é restringida? Porque a gente tem acesso a muito conteúdo na rede, mas como os algoritmos ficam direcionando as notícias para a gente, isso acaba sendo restringido, né? Então essa é a primeira questão que ela aponta, e depois ela aponta que isso é responsável por moldar hábitos e informatividades dos usuários. Então, a gente precisa estar atento a essas duas questões para ver se elas de fato serão desenvolvidas na argumentação da Carolina. Então, vamos ver aqui como que a gente encontra isso na argumentação. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jung Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa.
Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. O que a gente tem aqui? Primeiro, um domínio muito bom da linguagem, porque a gente percebe que a Carolina ela tem frases muito longas e que não são um problema, porque elas estão sintaticamente corretas, então a gente não se perde, não fica confuso, é bem tranquilo entender o que ela está falando, apesar das frases serem muito longas. E ela faz inversões sintáticas também. Então, enquanto a nossa ordem canônica é sujeito, verbo e objeto, ela inverte essa ordem, traz pra gente primeiro o verbo, depois o sujeito. Se você faz isso da forma correta, sem perder a concordância, sem perder o seu sujeito de vista, é tranquilo, é ótimo e demonstra para o seu leitor que você tem domínio, você tem esse conhecimento sintático, você tem domínio da gramática. Então, a gente já percebe isso no texto. Outra questão que a gente precisa perceber nesse parágrafo é que a Carolina desenvolveu exatamente aquilo que ela colocou lá na introdução. Então, ela vai dizer como essa situação de manipulação do controle limita a cidadania. Então, ela já tinha apontado pra gente aqui, né, no texto, que limitava, era restringida, a abundância era restringida, e aqui ela vai mostrar como que essa abundância, ela limita, ela restringe não só a quantidade de informações, mas a cidadania do indivíduo, que está relacionada com essas informações que ele vai ou não ter acesso. Então, essa é a primeira questão, bem estrutural. Aquilo que foi prometido, de fato, foi desenvolvido. Outra questão bastante interessante para a gente pensar é na forma como ela articula as ideias. Como assim? Percebam aqui que a cada ponto final que a Carolina coloca, ela retoma a próxima frase dela utilizando um coesivo. Se você tem dúvidas sobre coesivo, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Coesão Descomplicada. Você pode ir lá e assistir. Eu explico direitinho o que é o coesivo e como usar na redação. E é isso que eu estou falando agora sobre a redação da Carolina, vai fazer mais sentido para você. Então, você tem aqui, vamos supor, a Carolina coloca um ponto final aqui e ela retoma com acerca disso. Depois ela coloca um ponto final aqui e retoma com assim. E aí, por fim, ela vai colocar um ponto final aqui e retomar com um logo. Fora o primeiro elemento de coesão que ela inicia com que ela inicia o parágrafo. Percebam, então, que ela não deixa de articular em nenhum momento um período com o outro. Os coesivos são importantes porque eles justamente vão ditar qual a relação que o período anterior tem com o período seguinte. Se a gente não coloca, essa relação fica faltante. A gente fica meio que sem conseguir perceber exatamente qual a relação que você, que é o autor do texto, queria estabelecer entre esses períodos. Por isso, é sempre indicado que você entrelace esses períodos por meio de um coesivo. Não só os períodos, mas também os parágrafos. Então, perceba como ela inicia já com em primeiro lugar. Ela está traçando uma hierarquia. Provavelmente, e acontece, se a gente coloca aqui na tela, a gente tem um em segundo lugar no próximo parágrafo. Então, a gente tem essa ideia de hierarquia. Funciona um coesivo entre os parágrafos. Então, não só ela articula as ideias bem direitinho entre os períodos, mas também entre os parágrafos, tá? Bom, vamos ver outra questão aqui no texto, que é fundamental para a argumentação e é o uso do repertório sociocultural. Se você não sabe o que é repertório sociocultural, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico rapidinho o que é e como é que você pode dominar e construir o seu. Bom, mas aqui, no caso da Carolina, a gente tem um filósofo alemão sendo apresentado como repertório. O que é isso? A Carolina foi lá,
dentro do conhecimento de mundo que ela tinha, que é exatamente esse repertório, e buscou algo que para ela fazia sentido articular na argumentação. Como que a gente pode escolher isso? Bom, primeiro tem que ser alguém que tenha autoridade sobre o assunto. Então não pode ser minha tia Marta, não. Tem que ser um filósofo, algum profissional da área, algum cientista, alguém que seja reconhecido por ter conhecimento sobre aquele assunto. Então, bom, a menos que a tia Marta seja reconhecida por alguém, mas vocês entenderam. Então, a gente tem aqui o discurso de um filósofo, no caso, o Jung Habermas. Eu vou ficar devendo o alemão, mas eu acho que é assim que fala. Então, ela pega o Habermas, que é um filósofo que tem autoridade para dizer sobre a ação comunicativa e traz essa teoria do filósofo para dialogar com o argumento dela. Então, primeiro, o argumento tem a seleção desse filósofo, ela é bastante pertinente ao tema, ou seja, ela tem relação com o tema. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer. A segunda é que ele é legitimado. A ideia que ela vai trazer do filósofo está legitimada por ela apresentar a autoria. Então, quando ela fala que é do Habermas, não é da tia Marta, está legitimado. E aí, por fim, é produtivo. O que é produtivo? Ela coloca em diálogo a teoria que ele tem sobre a comunicação e o que é melhor para os interesses da comunidade com a argumentação que ela constrói. Então aqui a gente tem os 3 elementos necessários para o nosso repertório funcionar na argumentação: ter relação com o tema, ser legitimado e ser produtivo dentro da argumentação. Bom, dessa forma, percebam como essa é mais uma característica que precisa aparecer. Bom, mais uma questão que eu gostaria que vocês prestassem atenção é a seguinte: ela trata, e é preciso que a gente também trate, o parágrafo como um pequeno texto. Então, é um texto que tem começo, meio e fim. Então, da mesma forma como é importante tratar o texto como unidade de sentido, também é essencial que a gente trabalhe cada parágrafo como um pequeno texto. Então, ela começa introduzindo a argumentação, que no caso é reconhecer o panorama capaz de limitar a cidadania do indivíduo. Ela introduz o que ela vai desenvolver, ela desenvolve a partir de um filósofo, ou seja, a partir do repertório sociocultural, e depois ela fecha esse parágrafo. Essa ideia de conclusão do parágrafo é bastante importante. Então ela tem logo, a manipulação não pode ser aceita, né? E quando ela fala que não pode ser aceita, ela já está construindo o texto dela para o último parágrafo, que vai apontar soluções para esse problema. Então percebam como, de fato, é tratado como um pequeno texto. Ele sozinho, ele todo, a gente consegue identificar começo, meio e fim. Vamos para o segundo parágrafo. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações, comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Então aqui, novamente, a gente tem um parágrafo que traz começo, meio e fim, né? Ele é um parágrafo bem articulado. De novo, ela vai trabalhar com essa ideia de articular bem direitinho para a gente os períodos. Então, ela começa com em segundo lugar, articulando os 2 parágrafos. Estou articulando esse parágrafo com esse parágrafo. Depois, ela vai articular os períodos a partir do uso desses coesivos. Então, eu tenho ponto final, o uso de coesivo. Eu tenho ponto final, o uso de coesivo, depois ponto final. E mais um uso de coesivo. Então, a gente percebe que é uma estratégia necessária para que o nosso texto seja compreendido da forma mais próxima com a forma com a qual a gente escreveu. Então,
ela vai trazer aqui, da mesma forma como ela trouxe o filósofo antes no parágrafo de cima, que ela trouxe o Stuart Hall, que é um filósofo pós-estruturalista. Então, de novo, ele tem uma teoria do indivíduo pós-moderno que ela coloca em diálogo com o tema, então é pertinente, é legitimado, porque ele é um filósofo reconhecido e ela traz a autoria, ela apresenta o nome dele, então beleza. E em terceiro lugar, porque ela coloca novamente em diálogo a argumentação e teoria. Então ela faz a gente pensar em como que a teoria do Stuart Hall, que apresenta exatamente que o indivíduo pós-moderno, ou seja, esse indivíduo de hoje, nós somos os indivíduos pós-modernos. Como que nós não somos dotados de uma identidade fixa, mas nós podemos ter múltiplas identidades, mais de uma, e ela é flutuante, ela não precisa ser a mesma durante toda a sua vida. Então a gente tem múltiplas identidades, ao passo que a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet paralisa esse movimento, ou impede esse movimento, porque exatamente está manipulando esse sujeito pós-moderno. Então ela consegue articular bem direitinho teoria e argumento, que é algo que a gente precisa. Então, a dica que eu tenho para vocês é, todas as vezes que vocês forem pensar em um repertório sociocultural para usar na redação, pensem se ele está em diálogo com o seu argumento, no sentido de ele tá ajudando você a construir aquele argumento, ou se ele é só um acessório. Se ele é só um acessório e se eu retirasse esse repertório, se o argumento ficasse a mesma coisa, é porque não é para você usar. Ele precisa ter sentido no texto. E o sentido dele tem que ser o de ajudar você a convencer alguém com aquele argumento. Então aqui ela está usando uma teoria para ajudar a convencer o leitor, ou o corretor, no caso do Enem, de que o argumento dela é válido. Então faz falta, se a gente tira o Stuart Hall, ela ia cair no senso comum, que é aquela argumentação que não está baseada em nada além da opinião do próprio autor. Então, é muito importante que vocês pensem na relação que vocês estabelecem entre repertório e argumento. Mais uma coisa, às vezes o repertório fica subutilizado na argumentação de vocês. Como assim? Ele é pertinente, tem a ver com o tema. Ele é legitimado, vocês colocam a fonte lá direitinho, mas aí vocês não dão moral pro dado que vocês apresentam lá. O repertório fica jogado de escanteio. É exatamente ao contrário. O Enem quer ver se você tem condição de pegar esse repertório que você conhece e mobilizar ele para te ajudar. É um repertório seu, você vai escolher, não vai decorar a lista de citação da internet, porque isso não funciona. Então você vai pegar aquilo que você já tem de conhecimento de mundo e vai mobilizar para colocar na sua argumentação. E é essa mobilização que o corretor vai avaliar. Portanto, não deixa o seu repertório subutilizado. Ele não pode ser só um enfeite na sua redação, ele precisa ter motivo. Se você não está encontrando motivo de colocar esse repertório, é porque ele não cabe muito bem ali, ou a gente precisa repensar a relação que ele tem com o seu argumento, tá? Então essa é a dica que eu vou deixar aqui, depois que a gente leu o segundo parágrafo da redação da Carolina. Bom, então agora eu vou projetar para vocês aqui o último parágrafo, que é exatamente aquele em que deve ser apresentada a proposta de intervenção para a gente ler juntos. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais das áreas de informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Bom, então percebam como, mais uma vez, a Carolina constrói para a gente um parágrafo que tem começo, meio e fim. Então ela já não chega falando, o governo deve... Não, primeiro ela vai
introduzir o parágrafo, ela vai dizer que medidas são necessárias e por isso ela vai apresentar medidas. Então, primeiro, ela faz essa espécie de retomada ou de introdução do parágrafo. Não chega no quarto parágrafo chutando a porta e colocando, o Estado deve, calma. Pensa no parágrafo como um texto que precisa ter começo, meio e fim. Então, introduz, diz para o seu leitor que você vai começar a apresentar as medidas e como é que você faz isso. Por exemplo, da forma como a Carolina fez, dizendo que são necessárias medidas para que esse problema seja resolvido. E depois você apresenta os 5 elementos que precisam ter na proposta de intervenção. Se você ainda não sabe quais são esses 5 elementos, tem um vídeo no meu canal chamado Competência 5. É só você acessar, eu te explico direitinho tudo o que você precisa ter no último parágrafo para ter nota 200 nessa competência, que vai avaliar a sua proposta de intervenção sobre o problema. Então aqui vamos primeiro ver os elementos que a Carolina traz e depois a relação que eles têm com o texto dela. Bom, pessoal, então aqui a gente vai analisar primeiro quais são os agentes que a Carolina usa. E aí a gente tem as instituições escolares como agente, são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Tudo isso aqui que diz respeito à função da escola ou das instituições escolares nada mais é do que o detalhamento do agente. Como assim? É algo que eu digo a respeito do meu agente. Quando eu digo algo a respeito do meu agente, eu estou detalhando esse agente. Depois, ela vai dizer a ação, o que pode ser feito pela escola. Então, a escola pode abordar a temática desde o ensino fundamental, e aí ela explica por que é desde o ensino fundamental, e aí ela está detalhando a ação de maneira lúdica e adaptada à faixa etária. Então, a gente já tem aqui o agente, o detalhamento do agente, a ação e a forma como essa ação pode ser executada, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos meios comunicativos. Beleza. Depois ela vai trazer outra forma de executar essa ação, que seriam palestras com profissionais que expliquem como os alunos poderão ampliar o seu meio de informação e demonstrar como lidar com tais seletividades. E, portanto, haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. E aqui a gente encontra o efeito. Percebam como está disperso essa proposta dela. Então, ela apresenta não necessariamente naquela ordem que eu indico para vocês, que é agente, ação, meio, efeito e o detalhamento acompanhando quem vocês tiverem escolhido aí. Não tem problema, porque justamente o Enem não está ali para você escrever um parágrafo decorado. Ela mobilizou a proposta dela de outra forma e mesmo assim ela teve nota 1000. Do mesmo jeito que a gente pode encontrar e vai encontrar redações nota 1000 que seguiram exatamente a dica que eu dou, que é agente, ação, modo, efeito e o detalhamento acompanhando qualquer um desses que você decidir detalhar e que também foram nota 1000. Então percebam, o importante é ter os 5 elementos. Mais que isso, é importante que os 5 elementos tenham relação com o resto do seu texto. A Carolina desenvolve aqui uma intervenção que vai ao encontro do que ela desenvolveu. Então, se ela fala que existe um problema em relação à manipulação, isso retira a cidadania, depois ela vai lá e constrói uma solução ou uma intervenção para construir uma sociedade emancipada. Existe um casamento entre essas questões. E é nisso que a gente precisa ter mais atenção. Então, apresentar os 5 elementos e estar atento para que esses elementos dialoguem com a nossa argumentação. Bom, eu vou mostrar mais um texto aqui para vocês, para que vocês possam perceber como algumas questões que eu ressaltei aqui, elas estão presentes em todos os textos, ao passo que são apresentadas de formas muito diferentes, o que mostra pra gente que não existe uma forma só de construir uma redação nota 1000. Bom, pessoal, então aqui a gente tem agora, eu vou projetar para vocês, a redação da Natália Cristina Patrícia da Silva, também está lá no site do INEP. Ela também foi nota 1000 na redação do ano de 2018. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil.
Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Bom, vamos perceber primeiro os mesmos aspectos que a gente tratou na introdução da outra redação, que foram a apresentação do tema, a apresentação da tese e a apresentação do projeto de texto. Vamos perceber também que enquanto aqui a Carolina trouxe uma música pela internet, a Natália já trouxe um fato histórico. Então, a gente não tem hierarquia entre repertório. Eu insisto muito nisso com vocês, porque algumas pessoas acham que citar um filósofo é sempre melhor do que citar uma série, ou citar um teórico é melhor do que citar um livro. E não é assim, não existe hierarquia. Você precisa citar aquilo que está dentro do seu conhecimento de mundo, seja ele qual for. Todo conhecimento de mundo é extremamente válido. A gente só precisa conseguir articular com a nossa argumentação. Então, a gente tem aqui o uso de um fato histórico para introduzir o texto e logo de cara a gente já tem a opinião da Natália a respeito do tema. Porque ela, veja, a utilização de meios de comunicação para manipular comportamentos, o tema já está aqui, não é recente. Se não é recente, ela está afirmando que existe ainda hoje, né? Então, portanto, ela já, na primeira frase, já apresentou o tema e a opinião dela já está contida aqui. Bom, depois a gente pode perceber como ela vai desenvolver algumas questões que a gente precisa observar para ver se ela pega elas de volta para falar de uma forma mais aprofundada na argumentação. Então, num primeiro momento, a gente precisa pegar aqui a ideia desse projeto de texto. Ela vai dizer que atuais mecanismos de controle de dados, percebam como mecanismos de controle de dados, manipulação de comportamento, tudo isso são termos que estão no tema e ela utiliza na introdução. É importante que vocês façam isso. Revolucionam, uma vez que conferiram a sensação ilusória de acesso à informação. Então, sensação ilusória de acesso à informação, algo que prejudica a autonomia intelectual, precisa estar desenvolvido na argumentação. Essa é a primeira questão. Então, aqui a gente tem o primeiro argumento que, teoricamente, vai ser desenvolvido se ela cumpriu com o projeto. A gente sabe que ela cumpriu porque essa é uma redação nota 1000. Depois, a gente tem os impactos da manipulação, com destaque a influência nos hábitos de consumo. Então, primeiro ela vai tratar da ilusão do acesso à informação e depois dos impactos, especialmente pensando na influência nos hábitos de consumo. Vamos ver se de fato no argumento 1 ela vai trabalhar com essa questão e no argumento 2 com essa aqui. Vamos lá. Nesse contexto, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados proporcionam um território fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Isso ocorre porque, ao selecionar os interesses de consumo do internauta, baseado em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações que chegam até ele, de modo a priorizar os anúncios complacentes ao gosto do usuário. Nesse viés, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha, teorizada pela Escola de Frankfurt, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Dessa forma, há um bombardeio de propagandas que influenciam os hábitos de consumo de quem é atingido, visto que, na maioria das vezes, resultam na aquisição do produto anunciado. Vamos perceber, da mesma forma como a Carolina fez, a Natália também faz, tratando o parágrafo como um texto, um pequeno texto. E a gente vai sempre tentar trabalhar o nosso próprio parágrafo como esse pequeno texto.
Então, a gente consegue, nesse contexto, que é uma retomada ou uma relação que ela faz com o parágrafo anterior, a gente consegue isso porque, então, já tem coesivo entre os períodos do parágrafo, nesse viés também é importante, e depois dessa forma que já está indo para a conclusão desse parágrafo. Então, percebam que estruturalmente são parágrafos bastante parecidos, ainda que cada um tenha sido construído de forma autoral. Como assim? O texto da Carolina não tem cópia com o texto da Natália. Apesar deles apresentarem estruturas que são parecidas e precisam ser, porque elas estão produzindo dentro do mesmo tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, ou seja, as duas precisam apresentar opinião e defender essa opinião a partir de argumentos, a organização do texto, ela é diferente, e dos períodos também. Uma tem um parágrafo de 3 períodos, a outra tem um parágrafo de 4 períodos. Ah, eu vi na internet que só pode escrever 4 períodos. Se não escrever 4, não tira nota 1000. Tira, eu mostrei pra vocês um parágrafo de 3 períodos, nota 1000. E agora eu tô mostrando um parágrafo de 4 períodos, nota 1000. Períodos são as frases. Eu uso muito esse termo e toda vez que eu faço live o pessoal me pergunta o que é período. E eu esqueço de explicar quando eu vou usar o termo. Então, desculpem. Períodos são as frases. Então, vejam que não existe essa necessidade de a gente categorizar, o parágrafo só funciona com 4 períodos. Não, ele pode funcionar com 3, assim como ele pode funcionar com 4, assim como ele pode funcionar com 5. Então, elaborem da forma que for mais confortável para vocês. Bom, vamos pensar aqui que mais em relação a semelhanças a gente consegue encontrar com outro texto. A gente tem o cumprimento do que ela prometeu lá na introdução, que era prejudicar a autonomia. E como que a gente tem certeza disso? Porque a gente fala ela traz aqui uma pretensa sensação de liberdade de escolha. Então eu acho que eu tenho autonomia, mas na verdade eu não tenho nada, porque eu estou sendo manipulado o tempo todo. Então ela, de fato, o que foi apresentado aqui está sendo desenvolvido aqui. Outra questão que é importante é a presença de um repertório sociocultural. Nesse caso, ela trouxe a escola de Frankfurt, que já é diferente de eu apresentar, por exemplo, uma teoria que precisa do autor. Aqui ela trouxe a escola de Frankfurt e falou o que desse pensamento da escola de Frankfurt que tem diálogo com a argumentação dela. Então, bem tranquilo também. Nossa, e se eu não tivesse isso aqui, mas eu lembrasse de um rap que fala sobre o assunto, posso pôr? Pode, e a nota vai ser a mesma de que se você usar a escola de Frankfurt. Então, não fique inseguro com aquele conhecimento que você carrega, tá? Bom, então a gente tem depois, somado a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos ou econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispensar ideologias, contaminando o espaço da autonomia previsto pelo sociólogo Castells, o qual caracteriza a internet como um ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica, bem como a possibilidade de uso como instrumento de politização. Vamos ver. Aqui, ela tinha informado para a gente que ela trataria da sensação ilusória e da manipulação com destaque nas influências dos hábitos de consumo, que é exatamente o que ela faz nesse parágrafo, inclusive com os termos pretensa sensação de liberdade e influenciar hábitos de consumo. Bom, Ju, com o que ela está em diálogo, então, nesse segundo parágrafo? Lá com o repertório com o qual ela começou o texto. Ela começa o texto trazendo um contexto político, um fato histórico, de que, em 1937, Getúlio Vargas se apropriou da divulgação de uma falsa ameaça para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Aqui ela vai colocar em diálogo como a manipulação do comportamento do usuário a partir desses dados que são recolhidos na internet tem influência até politicamente falando. Então ela consegue mostrar isso
aquilo que estava lá na introdução foi desenvolvido aqui na argumentação. Percebam também como não precisa apresentar, se você não quiser, a síntese do seu argumento, ou seja, aquele resuminho do seu argumento, logo aqui embaixo, no final da sua introdução. Aqui ela está fazendo diálogo com o que ela escreveu na primeira linha. A redação da Carolina, que a gente viu antes, já era diferente, ela já deixou tudo para o final. E tá tudo bem, funciona. Assim como se o seu projeto, desde que ele esteja na introdução, ele vai funcionar, não tem problema a ordem com que você coloca isso, tá? Então, de novo, não vamos achar que só existe um jeito de fazer essa redação. Aqui a gente tem essas questões importantes, de novo, que são o parágrafo como um pequeno texto, uma unidade de sentido dentro dele mesmo e dele com o restante do texto. A gente tem o uso dos coesivos, de novo, mostrando a relação entre os períodos. E a gente tem o uso de um repertório sociocultural, aqui no caso do Castells, e que tem totalmente a ver com a argumentação que ela desenvolve. Bom, como eu disse para vocês, qualquer repertório que seria válido, desde que ele tivesse relação com o tema e que você conseguisse colocar ele como um ajudante da sua argumentação. Ele não pode ser um enfeite da sua argumentação, nem ficar de escanteio. Ele precisa ser um grande ajudante. Se ele não está te ajudando, tira ele, que você só está perdendo espaço e perdendo em progressão. Porque, veja, porque raios a gente vai colocar um repertório que não ajuda a gente a argumentar no nosso texto. Não faz o menor sentido. Então, a gente vai perder na coerência textual. Não faz sentido aquilo estar ali. Por que aquilo está ali? Então, se não tiver sentido, se não está te ajudando, tira. É fácil. E coloca algo que faça sentido, que vai te ajudar a convencer o seu leitor daquele seu ponto de vista tão importante. Bom, por fim, a gente tem um super parágrafo de proposta de intervenção. Olha como isso aqui também já é diferente. Geralmente, os parágrafos de proposta de intervenção, eles não são gigantes. Eles não são o maior parágrafo do texto. Geralmente. Nesse caso, dessa redação, foi o maior parágrafo do texto e não tem problema. Da mesma forma como a gente vai encontrar a redação nota 1000 e esse quarto parágrafo, que diz respeito à competência 5, foi o menor. E tá tudo bem também. Então vamos lá. Evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados na internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação investir em educação digital nas escolas por meio da inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão aos alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, em parceria com as empresas de tecnologia, crie canais de denúncia de fake news mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias vinculadas, como o projeto The Trust Project dos Estados Unidos, com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto dessas na sociedade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Então vejam como nesse caso aqui da Natália, diferente do que a gente viu aqui na redação da Carolina, que apresenta uma proposta só, bastante detalhada, mas é uma só, aqui a Natália vai apresentar duas, com dois agentes diferentes. Olha o que ela vai fazer. O Ministério da Educação é o nosso agente. Depois, investir em educação digital é a ação. Vou até marcar aqui mais. Aqui. Então, o Ministério da Educação é o nosso agente. Investir em educação digital é a nossa ação. Por meio da inclusão de disciplinas facultativas é o modo, o meio como a gente vai executar a ação, as quais orientarão aos alunos sobre as informações publicadas na internet. É um detalhamento do meio, que a gente está dizendo exatamente como o meio vai ser executado, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos. Aqui a gente já tem efeito. O que vem depois, como consequência do efeito, é o que a gente chama de efeito do efeito. Então, é mais um detalhamento que ela traz.
Aqui ela já está detalhando o efeito. Aqui, se a gente pensa em competência 5, que é aquela que só quer que a gente coloque os 5 elementos, já tá ótimo, porque ela apresenta até 6, porque tem 2 detalhamentos. Não que isso ajude na nota, você precisa só de 1. Mas aqui ela apresenta 2, também não atrapalhou na nota, é uma redação nota 1000. E aí, o que acontece é que ela não estava atenta só ao número de elementos, mas ela estava atenta também ao projeto de texto que ela desenvolveu. Por quê? Ela trabalha questões muito diferentes na argumentação. Um argumento desenvolvido por ela pode ser resolvido a partir dessas disciplinas que ensinem sobre essa influência e, portanto, tornem as pessoas mais conscientes. A outra já diz respeito às fake news, então eu precisaria de uma outra intervenção sobre esse problema. E para intervir sobre esse segundo problema, ela desenvolveu outra ação. Então, o Ministério da Justiça, o nosso agente, criar canais de denúncia à ação, mediante a implementação é o modo meio, com o intuito é o efeito, e feito isso, quando ela vai desenvolver o efeito, já é o detalhamento do efeito. Então, ela de novo cumpre os 5 elementos. O que eu posso dizer para vocês, em termos de correção, é que é necessário sim você intervir sobre aquilo que você levanta enquanto problemática. Então, vejam que a Carolina, ela levanta pra gente questões que podem ser resolvidas por um mesmo caminho. Então, tá tudo bem você apresentar uma proposta. Já aqui, a Natália, ela apresenta pra gente 2 questões muito diferentes e que não podem ser resolvidas pelo mesmo caminho. Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver 2 propostas diferentes para intervir nesses problemas. Uma precisa ter os 5 elementos. A outra não precisa ter os 5 elementos necessariamente. Estou dizendo isso porque talvez seja uma forma de você economizar espaço se te falta linhas para escrever o texto. Então, pense nisso. Minha proposta de intervenção deu conta de tudo que eu desenvolvi no meu texto? Deu. Então, uma é suficiente. Não, eu tratei de assuntos muito diferentes, preciso desenvolver 2. Beleza, faz a primeira completinha, a segunda você não precisa apresentar os 5. Você pode apresentar agente, ação e efeito, por exemplo. E aí você já economiza um tanto de espaço ali para sua redação. Então vejam como existem estratégias que são diferentes. A gente pode apresentar o nosso projeto de texto em lugares diferentes da introdução, o nosso parágrafo de conclusão pode ser bem diferente, pode apresentar uma proposta, pode apresentar 2 propostas, vai depender de como é que a gente precisa seguir o nosso projeto de texto. O nosso repertório vai variar, pode ser música, pode ser filósofo, pode ser fato histórico. Então não existe um melhor do que o outro para a gente apresentar, porque a gente tem que estar atento no diálogo que está tendo com a nossa argumentação. Então eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês com esses textos quais são os aspectos que merecem a nossa atenção e que a gente precisa sim estar atento aos nossos textos e também mostrar que não existe um modelo que funciona. O que funciona é você articular aquilo que você tem de conhecimento para defender seu ponto de vista. E isso tem várias formas de acontecer. É claro que a gente está limitado por uma estrutura, porque o Enem exige a nossa escrita no texto dissertativo argumentativo. Mas, também é importante lembrar, existem formas da gente caminhar por essa estrutura. Então, é de fato uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo, mas há diversas formas de construir esse texto. Não se apeguem a modelos, não se apeguem a moldes, percebam como redações nota 1000. Não sou eu que estou dizendo, são as redações que foram disponibilizadas pelo INEP, eu só estou aqui analisando com vocês. Percebam como elas são capazes de mostrar que não existe uma forma de conquistar a nota 1000, são redações que têm sim aspectos muito semelhantes como a gente tratou aqui, mas que têm construções também muito diferentes e que podem ajudar a deixar vocês mais tranquilos e mais livres para construir um texto que seja autoral, ou seja, que seja de vocês e não que seja uma cópia de textos que estão circulando por aí na internet, tá? Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, por favor, não deixe de deixar o seu comentário aqui, eu prometo responder. E não deixa também de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e me seguir nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Um abraço e até o próximo vídeo.